Fala galera, aqui é o Notícias Atualizadas 24 horas e hoje eu trouxe uma bomba que está deixando os Estados Unidos de cabeça para baixo. O que vocês vão ouvir agora é uma das reviravoltas mais chocantes da história judicial americana recente. Pessoal, vocês sabem que aqui no canal a gente sempre traz as informações mais quentes e verificadas sobre os casos que movimentam o mundo. E hoje, o caso Sean Diddy Combs ganhou uma dimensão que ninguém estava esperando. Estamos falando do 7º dia do julgamento, onde tudo parecia seguir o roteiro previsto pelos promotores. Cassie Ventura estava dando seu depoimento, os advogados faziam suas perguntas de rotina e, de repente, BUM! Uma reviravolta que mudou completamente o rumo de tudo. Era exatamente 10h46 da manhã quando as portas do tribunal se abriram. E quem entrou? Curtis Jackson, mais conhecido como 50 Cent. Mas não foi uma entrada qualquer, galera. Ele estava de terno cinza escuro, sem gravata, carregando uma pasta preta, e com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não teve showzinho, não teve mídia avisada, não teve nada preparado. Foi direto ao ponto. Ele se aproximou do oficial de justiça, sussurrou alguma coisa e, em segundos, todo o tribunal estava em choque total. O juiz confirmou. Curtis Jackson estava ali para testemunhar sob juramento. Gente, o que aconteceu depois foi histórico. 50 Cent começou a falar sobre Kim Porter, ex-companheira de Diddy que morreu em 2018. Mas não foi qualquer relato. Ele disse que Kim havia confiado nele coisas que ela não conseguia contar para mais ninguém. Segundo o rapper, Kim Porter estava apavorada. E não era um medo qualquer, era terror puro. Ela teria dito textualmente para ele: "Se alguma coisa acontecer comigo, não vai ser acidente." Imaginem a cena. O tribunal completamente em silêncio, os jurados se inclinando para a frente, Cassie fechando os olhos como se estivesse revivendo traumas, e Diddy virando lentamente na cadeira para encarar 50 Cent. Mas a coisa não parou por aí. 50 Cent revelou que Kim Porter havia mostrado para ele screenshots de e-mails, backups de mensagens de texto e até mesmo uma pasta protegida por senha armazenada em nuvem criptografada. Ele disse que ouviu gravações de voz, incluindo uma ligação de um número anônimo ameaçando Kim para parar de procurar coisas que não dizem respeito a ela. E aqui vem o mais chocante. Kim Porter estava escrevendo suas memórias. Não era para fama, não era para dinheiro. Era para que os filhos dela um dia entendessem pelo que ela havia passado. Pessoal, o que 50 Cent descreveu foi um quadro de perseguição sistemática. Kim Porter acreditava que estava sendo vigiada constantemente. Telefones grampeados, os mesmos carros estacionados na frente da casa dela por dias seguidos, câmeras de segurança dentro de casa apresentando falhas sem explicação. Ela teria dito para 50 Cent: "Ele está me observando. Eu posso sentir." O rapper contou que Kim chegou a mostrar para ele o print de um log de viagem do Uber, alegando que era o assistente de Diddy chegando na propriedade dela às 3h41 da manhã, sem ser convidado. E ela disse: "Ele não estava lá para conversar, estava lá para lembrar quem manda. Mas segurem-se porque vem coisa pior." 50 Cent apresentou um e-mail da ex-estilista de Kim Porter, datado de apenas 2 semanas antes da morte dela. O e-mail era um aviso para Kim parar de trabalhar no livro de memórias. "Largue o livro", dizia a mensagem. Ele sabe. E aqui vem a parte mais arrepiante. Enterrado no meio do e-mail havia uma linha que dizia: "Ele comprou um caixão dourado há 1 mês. Para você." O tribunal ficou em silêncio absoluto. 50 Cent disse que, quando leu essa linha pela primeira vez, achou que era exagero. Mas depois que ela morreu, depois que ele viu em que ela foi enterrada, acreditou. Kim Porter não era apenas uma pessoa com medo. Ela tinha provas. Segundo 50 Cent, ela possuía gravações das famosas festas de Diddy. Vídeos que mostravam coisas que ele não podia repetir no tribunal. Essas gravações estavam em um drive escondido. Um drive que misteriosamente sumiu da casa de Kim durante o que a polícia classificou como roubo de rotina. 50 Cent foi direto. Essas gravações não sumiram, foram levadas. Quando perguntado se Kim havia citado nomes específicos, 50 Cent confirmou que sim. Clive Davis, Andre Harrell e mais alguém,
um bilionário que ele não identificou no momento. Kim teria dito que tinha todos eles gravados, não só falando, mas participando das situações. Pessoal, aqui a coisa toma uma dimensão que vocês não vão acreditar. 50 Cent apresentou um arquivo que Kim Porter havia mostrado para ele, intitulado simplesmente Mestres e Assassinatos. Segundo ele, Kim acreditava que Tupac Shakur e Christopher Wallace, Biggie, não foram mortos por briga de gangues, mas por decisões calculadas de poderosos da indústria que viam os dois como muito influentes e controladores demais de seus próprios legados musicais. Kim teria descoberto isso através de gravações de voz, registros de estúdio e conversas de segunda mão. Ela disse para 50 Cent em 2018: "Eles planejam fazer ícones de homens mortos porque mortos não podem processar." O depoimento revelou que Kim havia escutado, durante uma viagem a Nova York nos anos 90, uma conversa privada entre Andrew Harrell e outro executivo não identificado. Nela, eles supostamente discutiam como a influência de Tupac estava ameaçando o controle da indústria da costa leste. Kim não tinha áudio, mas mantinha anotações manuscritas, datadas e assinadas por ela. 50 Cent não parou por aí. Ele questionou a versão oficial da morte de Kim Porter. Segundo ele, Jean Deal havia dito que Kim não foi encontrada na cama, mas no chão do banheiro. Porém, quando a notícia foi divulgada, a declaração oficial dizia que ela havia morrido pacificamente dormindo. "Isso foi mentira", ele afirmou. Ele disse ter recebido um e-mail na noite anterior ao funeral, de alguém que alegava ter trabalhado com o legista original. A pessoa dizia que a primeira autópsia mostrou traços de uma toxina que não deveria estar lá e que o relatório completo foi lacrado. 50 Cent apresentou fotos da casa de Kim sendo revistada supostamente na noite da morte dela. 2 laptops desaparecidos, um drive de backup sumido e um bilhete manuscrito grudado no espelho que dizia simplesmente: "Não esqueça quem você é." Aqui vem outra revelação bombástica. Kim Porter tinha um contrato para publicar suas memórias. O manuscrito estava pronto, eles estavam finalizando a arte da capa e, de repente, a editora sumiu do mapa. Advogados se envolveram, tudo parou e o livro simplesmente desapareceu. 50 Cent apresentou um termo de confidencialidade enviado por uma empresa ligada à equipe jurídica de Diddy, instruindo que qualquer menção a Diddy fosse removida do manuscrito final ou a editora enfrentaria litígio. O depoimento também revelou a obsessão de Diddy em conseguir a custódia total das gêmeas, filhas dele com Kim. Segundo 50 Cent, Kim havia dito claramente: "Se ele conseguir a custódia, acabou para mim. Ele não vai ter mais razão para me manter por perto." Kim estava se preparando para se mudar silenciosamente. Casa nova, nome diferente, escola particular para as meninas em outro estado. Ela não contou para Diddy, não contou nem para a maioria dos amigos, mas de alguma forma, ele descobriu. 50 Cent apresentou registros de voo confirmando que Diddy havia voado de Nova York para Los Angeles 2 dias antes da morte de Kim. Jato particular, manifesto incluindo Diddy, 2 assistentes e um consultor jurídico não identificado. No dia seguinte, Diddy apareceu na casa de Kim sem ser convidado. Câmeras do circuito fechado capturaram a chegada dele. Essa gravação, segundo 50 Cent, depois desapareceu. Kim Porter havia instalado câmeras de segurança não só do lado de fora, mas dentro de casa. No corredor, nos quartos, até mesmo voltada para a porta da frente. Ela havia dito para 50 Cent durante uma das últimas conversas telefônicas que estava paranoica: "Eles sabem que eu estou observando eles agora. Eu tenho provas guardadas em 2 lugares, uma na nuvem, uma no drive físico. Se alguma coisa acontecer comigo, é melhor não dizerem que foi pneumonia." Um técnico que fazia a manutenção do sistema 2 semanas antes da morte dela confirmou que as câmeras estavam funcionando perfeitamente e configuradas para fazer upload automático das gravações para uma conta segura na nuvem. Mas aqui vem o mais assustador. 48 horas após a morte de Kim, as credenciais administrativas foram acessadas remotamente de um endereço IP ligado à Revolt Media, a própria empresa de mídia de Diddy. Esse login não só visualizou as gravações, como apagou os arquivos.
50 Cent revelou uma mensagem de voz que Kim Porter havia enviado para Al-B Sur poucos dias antes da morte. Nela, Kim dizia: "Eles sabem que eu vou falar, estou com medo." Uma captura de tela mostrava uma mensagem de apenas 48 horas antes de Kim ser encontrada morta, onde ela dizia para Al-B Sure: "Ele fica perguntando sobre o meu drive. Acho que ele está planejando alguma coisa. Se eu desaparecer, não fui eu." 2 dias após o funeral de Kim, 50 Cent recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado simplesmente disse: "Se afaste ou você vai acabar como ela." Investigadores descobriram que o número estava ligado a um telefone descartável. Esse telefone havia sido comprado em dinheiro, mas o chip havia se conectado a uma torre perto de um conhecido escritório da Bad Boy em Nova York. Nas Easy Madsintes, palavras finais do depoimento, 50 Cent foi cirúrgico. "Diddy não é só um agressor, não é só controlador, ele é perigoso." Ele disse que Kim havia dito cara a cara: "Se alguma coisa acontecer comigo, foi ele." O último documento apresentado foi um memorando assinado de uma ex-assistente de gravadora detalhando a obsessão de Diddy em limpar qualquer pessoa que se tornasse um problema. O memorando incluía uma linha: "Ele sempre diz, mulheres mortas não falam." E para fechar, pessoal, 50 Cent revelou que havia uma gravação de voz que Kim Porter havia feito uma semana antes da morte. Uma voz quase sussurrando gravada às 2h03 da manhã dizendo: "Se disserem que eu morri de pneumonia, não acreditem. Verifiquem as câmeras, verifiquem os servidores. Se vocês estão ouvindo isso, ele me alcançou." Essa gravação estava salva em um servidor protegido. Nem a família de Kim sabia que existia, mas 50 Cent sabia. Ele a havia protegido, exatamente como prometeu para ela. O impacto foi imediato. Hashtags como Hario, Justiça para Kim Porter e Hag Julgamento Diddy Bomba se tornaram tendência mundial. Acionistas da Revolt Media pediram auditorias emergenciais, patrocinadores suspenderam contratos e até aliados de longa data quietly removeram colaborações de seus sites e plataformas. Era o colapso lento de um gigante, não por um escândalo qualquer, mas pela avalanche da verdade. Pessoal, esse caso mudou completamente de patamar. Não estamos mais falando apenas de abuso, estamos falando de apagamento. Uma mulher apagada, uma verdade apagada e uma máquina de mídia que finalmente saiu do controle de Diddy. O juiz deixou claro: todas as provas apresentadas hoje vão seguir para a próxima fase do julgamento. Não haverá adiamentos. Este depoimento não será anulado. E ali estava Diddy, queixo baixo, ombros pesados, parecendo menos com o magnata que construiu a Bad Boy e mais com o homem sobre quem Kim havia alertado todo mundo. Pela primeira vez na carreira dele, ele não tinha microfone, não tinha audiência aplaudindo e não tinha controle, só silêncio, o tipo de silêncio que segue a verdade finalmente sendo ouvida. E aí, galera, o que vocês acham de tudo isso? Deixem nos comentários suas opiniões, mas sempre com respeito, porque estamos falando de vidas reais e situações muito sérias. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque aqui no Notícias Atualizadas 24H, vocês sempre ficam por dentro de tudo que move o mundo, com informação séria e verificada. Um abraço e até o próximo vídeo. Importante: este conteúdo é baseado em alegações apresentadas durante procedimentos judiciais e serve apenas para fins informativos e educacionais. Todas as alegações mencionadas são supostas e não foram comprovadas em tribunal. Os espectadores devem formar suas próprias opiniões baseadas em fontes múltiplas e verificadas.